Olá galera, boa tarde. Então estamos ao vivo aqui com mais um Café com Raça. E hoje nós temos o prazer de receber, na verdade não é nem receber, porque nós viemos até a casa dele. Elcio Binatti, grande amigo que encontramos muito aí nos corredores das agências de propaganda. E um caso curioso é que sempre que todo mundo via o Elcio, o Luiz, com a sua maletinha ali andando pelos corredores, a gente já sabia que ou vinha alguma fusão, ou alguém estava comprando e acontecia algum movimento grande. Então, na verdade, estamos abrindo aqui o número 3 do nosso Café com Raça. Elcio, um minutinho para você então contar um pouquinho quem é o Elcio, para quem não te conhece. Legal. Obrigado aí pelo momento. Eu acho que a gente está... Pode falar, eu sou só ouvidos. Ainda, vamos dizer assim, eu sou novato nesse sistema de comunicação, mas em síntese, a gente está aí no mercado aí há 25 anos. Eu venho da área de indústria, sou contador, tenho especialidade em finanças e caí na agência de propaganda com o conceito de tentar aplicar nesse mercado o que a gente aprendeu em indústria. Deu certo, né? E estamos aí já há 26 anos no mercado. Muito bom. Então, eu tive contato com o Elcio na época da TBWA, então vimos bastante até... Eu acho que a TBWA resume um pouquinho, Elcio, não sei se você concorda comigo, ela resume um pouquinho do que foi o movimento dos grandes grupos tentando entrar no mercado da propaganda brasileira, porque então você chegava com uma cultura totalmente diferente da cultura local, você tentava comprar aí um grande player e ver como é que isso funcionava. E aí é um ponto que você viu muito de perto aí. Sim. Como é que acontecia essa união das duas culturas? Eu digo para você que em termos de operação, de conhecimento, de aplicação técnica de propaganda, criatividade, essas coisas rolavam direitinho, muito bem. Mas na hora que você entrava na questão de conceituação de fundamentos econômicos do negócio que existia ou ainda existe no Brasil, com aquele que é considerado como padrão mundial, a gente normalmente encontramos, né, grandes dificuldades. E para poder fazer isso se encaixar, a experiência que a gente teve é que alguns deles chegaram a não dar certo. Isso daí eu vou querer saber melhor, porque todo mundo gosta de contar os que dão certo. Aqui nós vamos mais fundo e nós vamos saber o que não deu tão certo. Elcio, para começar, já que é café com raça, nós precisamos tomar um cafezinho. Ó, então propaganda sempre do cliente, um Otáviozinho, mais um que nós viciamos. Nós temos dois tipos aqui, nós temos o Rubi, que é a intensidade 7, e o Ametista 8. Mais forte ou mais fraco, Elcio? O que você prefere? Mais forte. Então, beleza. Essa área gosta de coisas... Muito bom. Então, conta um pouquinho, Elcio, para a turma, o que não deu tão certo aí, na visão primeiro dos grupos internacionais? Dos grupos internacionais, acho que o principal fator, depois de concretizado, né, o negócio, é fazer com que os empresários nacionais eles trabalhassem com metas, né? E isso, o nosso empresário de propaganda, ele não tinha isso muito forte. E por ele não ter esse hábito, ele também não tinha estruturado a área financeira, econômica, de geração de informação. E nesse processo se despendia muita energia para poder conciliar esses interesses. E todo mundo sabe quando chega outubro, novembro, que o pessoal tem que trabalhar nos planejamentos no ano seguinte, é o problema, porque por determinação de matriz, normalmente vem a imposição de quais são as metas, né? E o empresariado brasileiro não está muito acostumado com isso, né? Normalmente ele assinava o contrato com os anunciantes e tinha lá o plano de metas dele de mídia definido e era o que ele tinha, o que ele trabalhava, né? E na verdade quando você se junta com grupos econômicos, eles aplicam efetivamente o conceito de gestão de negócio. E nesse momento as coisas começavam a meio que... Então, resumindo, o brasileiro que trabalhava em propaganda, ele era meio cru de negócio.
ele não sabia tanto, então, contabilizar, ele não sabia trabalhar com meta, ele não sabia olhar o Excel. Ele gostava de criar campanhas aí bem isso, muito criativas, colocar na Globo, página dupla da Veja isso, aí vamos em frente. E na hora que pegava... Share, acompanha lá no Ibope, se deu lá o índice de audiência, ia lá no Marplan, ver se está dando o resultado no ponto de venda, enfim, era essa a métrica, né, utilizada. Mas, além de medir esse resultado para o cliente, que ainda naquela época era, vamos dizer assim, estatístico, né? Hoje já não é tão assim próximo disso, ele não tinha o hábito de medir resultado, né, desejado. Ele media o resultado dele na hora que ele viu o bolso, né? Ele sabia pelo caixa o que tinha. Mas aí, de fato, acho que foi o grande o conflito. Tá? Mas eu não entendo que tenha sido um fator que tenha danificado ou tenha prejudicado a relação. O que fez surgir dentro de todo esse processo da experiência que a gente tem no processo de danificação, danificar o relacionamento, efetivamente a liberdade que se tem no empresário, vou dizer nem de propaganda, tá? Mas de uma forma geral, dele ser dono do seu próprio nariz e fazer as coisas da forma com que ele acha que tem que fazer. Você falou, esse empresário não fazia, e hoje ele já aprendeu a fazer? Você que acompanha, quem que hoje, o Elcio trabalha para quais agências hoje? Vamos lá, eu centraria aqui a divisão, eu nem vou me restringir aqui a falar sobre questões de nome, mas eu posso classificar em dois grandes grupos os tipos de agência que a gente trabalha. A gente tem os grupos de agências que são multinacionais, os quais todo o processo de controle, verificação contábil, fiscal, ele é feito junto com o cliente em seus softwares, dentro da casa do cliente, através de terminal aqui. E tem aquela outra grupo de agências que são os empresários genuinamente nacionais, que esses ainda, vamos dizer assim, de uma certa forma, têm dificuldade de entender a necessidade. Tanto é que a gente tem um caso aqui, né? Aqui presente. Alguém presente? Presente, e que assim, por ser oportuno ou não, talvez em função do estágio em que a economia se encontra, do estágio em que o empresariado se encontra, você, por ser jovem, está mais preocupado, né? Eu acredito que num conceito mais genérico, dentro do segmento de propaganda, isso está acontecendo também. Eles estão mais preocupados efetivamente com a gestão do número, né? Não só com colocar, sei lá, uma propaganda bonita no mercado. E isso efetivamente mostra uma mudança de comportamento. Mas ainda é muito assim, enfático, emblemático nesse tipo de profissional, ou seja, nesse tipo de empresa genuinamente nacional, ela ainda conceituar que o ganho dela deriva de situações tributárias que venha possibilitar ter um resultado melhor, mas que envolva altos riscos fiscais, né? Ainda a gente tem uma incidência muito grande de clientes nessa viés. Mas a gente observa que está tendo mudança e assim, o nosso escopo é sempre estar auxiliando e estar informando a esse cliente de que para ele ponderar essa necessidade. Perguntando agora uma coisa, o Café com Raça ele é muito improvisado, então desde da estrutura, um dia nós vamos tirar uma foto aqui, vou até tirar depois essa foto aqui, para vocês saberem como é que está indo aí. Hoje o Reinaldão está dando uma ajuda pra gente, muito obrigado Reinaldo, obrigado Luiz também que fez aí ajuda na parte de internet, parte técnica. Mas eu queria saber, como é que surgiu a Raça, aquele primeiro contato que nós fizemos, sei lá, 6 meses atrás, como é que veio a Raça na cabeça do Elcio? Olha, eu enxerguei como efetivamente a oportunidade de a gente estar aplicando aquilo que a gente já fez e deu certo para uma agência pequena, que não tem ou não teve oportunidade de estar se estruturando desta forma, e a gente se sentiu assim muito confiante de que poderia efetivamente agregar valor para o negócio, né? Eu acho que esse assim, de uma forma geral, trazendo a Raça para cá, a gente percebeu que há essa sinergia. Isso realmente faz com que o nosso trabalho ele seja, de uma certa forma, gratificante.
E saber que aquilo que a gente tem conversado durante esses 6 meses, aliás, você pode referendar ou não, né? Se realmente dá resultado, qual ganha jabá depois, descontinho, alguma coisa na mensalidade ou não? Porque estamos ao vivo. A gente tem um BV não reconhecido. Perfeito, normas. Então, vamos começar. Assuntos quentes, então. BV. Vamos colocar o BV na mesa. Ok. Como o BV é visto hoje? Então, BV tem 2 formas aí para quem está estudando. Tem 2 formas, como sempre a gente ouviu. Era uma prática muito comum na propaganda brasileira. Então, assim como é o RT em arquitetura, o que é? Se a gente for definir, o BV nada mais é do que um sobrepreço que você, vou colocar 10% em cima do serviço. Então, no fundo, quem está pagando essa conta, essa parte mais desonesta é o cliente. Sim. E tem outra coisa que aí não tem nada a ver com o BV, que muitas vezes se mistura, que é a comissão de mídia. Então a comissão de mídia, ela é regulamentada por lei, então são os 20%, dependendo do montante da verba, então ela vai diminuindo um pouco, que é regido. Depois nós vamos entrar nisso também, viu? Legal. Calma aí que o homem que ajudou a fundar o SEMP vai nos falar. Mas como é visto o BV hoje? Ele mudou um pouco? Como você enxerga? Eu enxergo que hoje os grandes anunciantes, eles, embora exista a norma padrão, no quesito de remuneração, que foi revista agora recentemente com relação à questão do kickback para o anunciante, esse grande anunciante, ele tem ciência da existência do BV de mídia. E hoje ele usa essa informação como forma de negociar o percentual sobre a mídia. Perfeito. E isso talvez não seja tão transparente, até dentro do próprio mercado. Se você for colocar na mesa os empresários que atuam, que são normalmente certificados, regulados pelo mercado, ninguém discute isso. Mas nas concorrências, de onde a gente, através das agências que a gente tem contato, que a gente presta serviço, a gente toma conhecimento de concorrências e qual o resultado da concorrência. E por ali a gente mede efetivamente o que está sendo aplicado ou não dentro da norma. E olha, eu falo para vocês, é chato dizer que a norma ela existe, mas é que ela não é cumprida. A norma não é cumprida, disse Elcio Binatti, tá gravado aí no Café com Raça. Elcio, mas uma coisa que eu vejo, então até por ter participado de alguns processos de fusão, então na LOA e na TBWA, foi que os grupos internacionais, eles trouxeram uma maturidade contábil para as agências, então a parte de negócio começou financeiro ser melhor estruturado, e um ponto que eu acho extremamente benéfico, que ela acabou com a questão de BV sobre fornecedores. Assim, a questão de compliance desses grandes grupos, elas inibem, elas vamos dizer, proíbem, né? Mas elas pedem para que aquele empresário responsável no Brasil assine os termos e condições. Então, efetivamente, isso é proibido, né? Agora, a proibição, ela, de uma certa forma, ela redunda num processo para quem está chegando no mercado corporativo, de grandes agências, na hora que for avaliar o resultado dele, vai perceber que um pouco do resultado dele fica para lá, né? Porque quando ele assume o compromisso dele, é lógico que uma parcela daquilo que ele tinha como receita certa, ela deixa de existir. É certo também que hoje existe uma fiscalização, não vou dizer fiscalização, mas existe um olho um pouco mais centrado nos conceitos de centrais de compras, né? Então hoje os grandes anunciantes, eles têm tabelas de preços que são aplicadas por um cadastro de fornecedores próprios, né? Onde eles tabulam efetivamente o que está valendo uma produção de um anúncio, quer gráfica ou a produção mesmo da filmagem, o conceito de contratação, das equipes envolvidas. Hoje existe já um benchmark, né, que ele de uma certa forma acompanha, e a agência não tem mais a liberdade de estar trabalhando com, vamos dizer assim, com o valor que ele
combina com o fornecedor que depois tire de alguma forma isso. Aí eu vou discordar um pouco do Elcio. Opa. As mesas de compra, elas entraram aí na história, mas eu nem sempre vejo elas como a melhor solução. Ah, não é. Eu vou até, meus amigos aí das mesas de compras, não me entendam mal nos próximos orçamentos, nós amamos vocês, mas é complicado você discutir, então, quesitos que às vezes são técnicos. Nós vamos falar de um filme, nós vamos falar... Eu acho ótimo quando você traz concorrências de pesos iguais. Então, você compara produtoras iguais, você compara serviços realmente iguais, mas quando você traz alguma coisa que é muito diferente... Então, tal produtora com essa, tudo bem, só que qual equipamento eles estão levando, qual o tipo... Então, qual a qualificação desse diretor? Muitas vezes são quesitos básicos para o nosso conceito final, o que nós vamos colocar na rua ou ao vivo aí para vocês, que isso dá toda a diferença e muitas vezes isso não é levado em consideração. Então, até o que acaba acontecendo, você fecha um valor com o seu departamento de marketing, negocia, o marketing negocia, e aí vamos para a mesa de compras. Então você acha que você já fechou naquele valor, aí te liga na segunda-feira, ô Gustavo, tudo bem? Ô Reinaldo, então falaram que é para negociar com vocês aqui, mas nós já negociamos, e aí muitas vezes você tem que apertar uma coisa onde não tinha gordura. Então o que isso, no meu ver, você acaba então realmente criando na indústria, você sempre vai colocar uma gordurinha a mais, sabendo já que vai entrar em mesa de compras. Infelizmente você aprende a jogar com o mercado, com o sistema. Mas isso mesmo. Uma coisa que eu vejo, que a gente estava falando então com relação ao BV, que o Elcio fugiu um pouco, eu percebi que ele fugiu, mas eu acho legal, eu acho que é uma evolução. Então, como a gente tem Lava Jato, nós estamos em todas as esferas políticas aí falando de corrupção, de coisa assim, e às vezes então quando você está no seu negócio, aí pode, aí pode sonegar, mas o outro não pode, o seu representante, o político que você votou não pode ter caixa 2, mas você na sua empresa pode. Então você começa realmente a perceber que não são dois pesos e duas medidas, nós vivemos num Brasil só. Ou a gente começa a consertar de baixo, ou não adianta reclamar do camarada lá em cima. Gustavo, eu acho que assim, o comportamento do empresário, não falando de propaganda, mas de uma forma geral, ele hoje, quem está à frente, PIB expressivo, são pessoas que já foram criadas, se desenvolveram numa estrutura de negócio enraizado dentro do conceito de levar vantagem em tudo. Sim. Então, para isso mudar, tem que partir de vocês, das pessoas que estão chegando hoje no mercado. A gente recebe empresas, startups aqui, segmento de comunicação ou não, mas a gente já percebe uma mudança no sentido de ele saber atribuir preço para aquilo que ele presta, sem contar com aquilo que ele acha que é desonesto no processo. Eu não vou dizer desonesto, sim, efetivamente, porque você oferecer um preço maior em troca para você ter daquele que é considerado como fornecedor do teu cliente um benefício, eu acho que... É desonesto, é sobrepreço. Eu não vou dizer assim, por exemplo, o caso, trazendo assim um correlato com companhias de seguro. Seguro, os caras têm uma tabela que os corretores recebem seguros. Então, se eu chamar uma companhia de seguro aqui para poder fazer o seguro de um evento para um cliente, essa companhia de seguro vai cobrar, o corretor vai cobrar aquilo que a companhia de seguro iria cobrar. E o corretor vai receber a remuneração por aquilo. Comissão de venda, eu acho perfeito isso daí. Agora, é diferente de você, Sim, né? Não, eu tenho um job específico aqui, eu tenho um trabalho para ser desenvolvido. Custa 100, não, mas peraí, antes você tem que colocar um valor que vai, sei lá, vai ser 10, vai ser 15, vai ser 5, sei lá quanto será, para poder eu ter minha contrapartida. Enfim, eu acho que esse processo de mudança ele tem que acontecer efetivamente, é uma coisa que ela é enraizada não só no mercado de propaganda, não só. Em outros mercados também. Mercados também. É aquela história, né? Então, eu acho que é uma mudança que realmente tem que acontecer. Nós temos que nos preocuparmos mais então em dar escala para o nosso negócio. Quando a raça veio
para cá, para o Elcio, o que a gente queria realmente. Então era estruturar, a raça passou por uma mudança bem grande no final do ano passado. E o que a gente sentia? A gente sentia ainda uma imaturidade um pouco contábil-financeira. Então, realmente nós estruturamos uma área, então trouxemos pessoas e queríamos ouvir de gente que já apanhou bastante, como você. Quais são os caminhos, então, evitar um pouco os caminhos que já deram trabalho e tentar usar desse aprendizado, desse know-how, para realmente conseguir prestar um serviço com um custo-benefício bom, porque eu acho que isso entrou para ficar, a propaganda se tornando cada vez mais negócio, o custo-benefício dela é mais avaliado, e você realmente saber um pouquinho mais, até uma coisa que é essencial e que a gente fazia muito por tabela, ponto 2. Vamos falar então de formas de remuneração, agência e cliente, como é que está hoje isso daí? Posso tomar mais um cafezinho? Claro, você pode tomar, então, não quero outro não, obrigado. Bom, sobre a questão de remuneração, o que a gente observa que com a vinda do mercado externo, né, para dentro do setor de propaganda, o conceito existente de remuneração por tarefa, por job, é o que prevalece, né? Hoje, os concorrentes que tem, dificilmente, ou seja, a gente pode considerar que os grandes players ainda têm os contratos anuais de investimento de mídia, mas dentro desses contratos anuais de investimento de mídia, todo o processo produtivo, todo o processo de desenvolvimento, existe cotações para poder se desenvolver. Isso não quer dizer que a agência A, a agência B, ela está dirigida em termos de preço para poder aceitar, para ser a vencedora do processo. E para as pequenas agências, já era difícil há 10, 15, 20 anos atrás, no sentido de conquistar contas que tivessem um budget definido para que ela contasse com aquele volume de receita. Hoje, você é experiência... Hoje é o famoso vender almoço para comprar janta. O Elcio acompanha aí. Isso é em todo lugar, todas as agências, né? Então o que a gente até recomenda é assim, quando você já tem uma carteira de cliente, a gente sabe que a questão de concorrência ela é dura, né? Sempre tem gente oferecendo preço com margem mais achatada, é que você ressalte sempre os seus diferenciais, né? É isso que faz com que o teu cliente se fidelize a você, né? Então com esses diferenciais é lógico que você se distancia um pouco do estreitamento de margem, né? Que é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio, dentro daquilo que você planeja em termos de atingir metas no seu negócio. Então, eu entendo que, dependendo do porte da agência, vou centrar aqui a minha observação em relação à pequena agência, é que ela efetivamente já tem uma carteira de clientes, procure desenvolver, faça lá o brainstorm de cada marca, de cada produto, para que ele efetivamente venda a alternativa para o seu cliente no sentido de agregar verba, agregar valor. E isso ajuda na remuneração da agência. Como a gente agrega margem? Bom, agregar margem é você ter capacidade de entregar mais valor sem mexer na mesma relação com a estrutura de custos. Então, se você tem hoje uma estrutura de custos que está balizada em 100 e você fatura 200, agregar margem é você tentar fazer com que seus 200 virem 220, 240 e você fique no 100. Ou se você cresceu 100, não cresça na mesma proporção. Caso contrário, você vai trabalhar mais, mas não vai agregar margem. Então, essa conceituação é importante. E o empresário, no dia a dia, ele não tem essa percepção, né? Ele não consegue, mesmo porque muitas vezes ele não mede. Né? Eu vejo que, no teu caso, a gente já está medindo isso, você já vê os resultados que aparecem na hora que você coloca o preço, você já sabe. Até, se me permite citar... Claro, aqui é jogo aberto. A experiência que a gente teve em fazer a referência de preço dentro da sua agência comparado com aquilo que você aplicava no mercado. E a gente chegou à conclusão que eu estava usando preços corretos. Não, esse é um ponto interessante. Então, normalmente, vamos falar assim, mais a galera old school usava a boa e velha tabela da Sinapro. Então, quem conhece sabe, quem não conhece é dos sindicatos dos profissionais de propaganda, onde você tem a maioria dos serviços e de acordo com o cliente você pratica um percentual de desconto
E a raça tinha, mais ou menos por feeling, ou por ajuda do nosso bom e velho amigo Bruno Werner, a gente tinha um percentual que a gente utilizava de desconto, mas se perguntar assim, da onde veio? Veio da tabela da Sinapro. Mas o Elcio me perguntou, como você compôs esse custo? Eu falei, Elcio, o pessoal pesquisou tanto para fazer essa tabela, por que eu vou? E aí, na verdade, o que foi? Foi a construção do valor da raça, do preço da raça. Chegamos bem perto, mas o que hoje é gostoso é que quando a gente entra numa concorrência, faz um orçamento, está realmente refletindo os nossos custos. Então você não tem aquela sensação, estou cobrando de menos ou de mais. Não, você está cobrando o seu valor baseado na sua carga de colaboradores, baseado em todos os custos fixos que você traz. Sim. E agora, eu acho que já que você entrou na raça, eu acho que pode ser um case legal. O que nós fizemos então? Uma vez por semana, eu, o Reinaldo, que é responsável pelo departamento financeiro, a gente vem aqui e eu brinco que meu cérebro vem apanhar. Então, minha aula de contabilidade na faculdade eram as 2 últimas de sexta-feira à noite. Então você imagina quantas aulas você assistiu. Quantas aulas você assistiu, ou quão cansado estava meu cérebro para absorver. E cada vez mais eu diria para quem está estudando comunicação, não esqueçam da parte do negócio. Hoje ela é tão importante quanto todas as outras partes de criação, elas são essenciais hoje para quem quiser em qualquer um dos departamentos. Então nós estamos falando de atendimento, de planejamento. Se você não souber como está indo o negócio do seu cliente, você não consegue propor soluções adequadas. Você sempre propõe aquelas coisas que ele fala, nossa, mas ele está totalmente fora da realidade, ele não sabe que o que ele está me propondo é o dobro do investimento que vai me trazer de receita. Então são conceitos que mesmo bons criativos hoje já têm, então, internalizado neles. E aí a gente vem apanhar então uma vez por semana. E o que é legal? Eu queria que você descrevesse um pouquinho, Elcio, quais são as etapas então que você tem feito com a raça, o que você buscou desde o começo, para as pessoas irem entendendo um pouquinho o que é esse trabalho. Porque eu fui claro com o Elcio, falei, Elcio, o que eu não quero uma contabilidade dos livros, isso daí nós temos parceiro nosso que eu quero realmente uma consultoria, alguém que consiga olhar de fora o meu negócio e usar a sua expertise para guiar, planejar nossos próximos passos aí. Legal. Bom, com a chegada nossa na parceria com os clientes de uma forma geral, aplicada no caso da raça, acho que a primeira coisa que a gente vai atrás é de você saber se você sabe dos seus números. Se você tem seus números, a gente vai criticá-los, né? Vai exauri-los. Se não tiver, a gente vai procurar o caminho para poder obter isso. Normalmente isso demora, dependendo do estágio em que você esteja, ele pode demorar de 1 a 3 meses, esse levantamento de números. Levantar os números, aí a gente começa com a questão de o quanto você tem hoje na sua agência de projetos, de contratos, para que a gente consiga enxergar, não muito longe, como é que você estaria nos próximos meses em relação à questão de receitas. Tendo esse nível de receita, com identificar o nível de despesas, de gastos, a gente traz a projeção do caixa, projeção de resultados, para saber se dentro desse período você vai ter alguma necessidade suplementar de... Esse ponto é essencial. Então nós já tivemos na raça um final de ano que eu rezo para que ele nunca mais aconteça. Então, Thiago vai lembrar bem disso daí. Chega o 13º, você tendo que pagar todos os colaboradores, e a hora que você vê, você não tem as receitas, porque normalmente é uma época do ano em que as receitas caem, e você tem um desencaixe fenomenal, porque logo no começo do ano todo mundo está preocupado com se vai para Ubatuba ou se vai para o Nordeste, e você querendo, sabe, realmente fazer o negócio virar, e você percebe que não é todo mundo. Vamos dizer assim, que o Brasil não começa depois do carnaval, mas quase isso. E esse ano nós tivemos uma vantagem. Então,
quando a gente pensa quais as vantagens de você ter um serviço, por exemplo, como o do Elcio, do Luiz aqui, é você conseguir antever muitos movimentos. Então, ele me deixou sem dormir 2 noites, mas isso daí foi lá em setembro, mostrando que dezembro seria um mês terrível. Falei, nossa, graças a Deus que foram 2 noites em setembro, porque deu tempo de a gente tomar medidas para conseguir fazer um dezembro bom. Então, eu como consumidor, cliente seu, parceiro, eu vejo um grande diferencial. E é aí onde normalmente os empresários eles erram. Eles não tratam no planejamento financeiro. Né? E aí, em vez de perder só 2 noites, durante 6 meses, ele acaba perdendo 2 meses, e por um acaso os 2 últimos meses do ano que está todo mundo em festa. Então, dentro dessa chegada de trabalho, dentro dessa proposta de trabalho, está exatamente nesses primeiros momentos, que a gente hoje tabula como sendo em torno de uns 6 meses, o levantamento dessas informações para que você consiga enxergar pelo menos uns 6 meses a 1 ano à frente. Tá? Isto ele faz com que ele crie segurança e crie críticas de ações. Essas 2 noites que você deixou de dormir, eu tenho certeza que você está pensando quais seriam as ações que você teria que tomar para poder fazer com que o movimento de dezembro, janeiro, fevereiro, de uma certa forma, ele... puxão de orelha que eu tomei aqui, viu? Minha nossa! Ele se revertesse. Sim. Porque o que a gente observa normalmente em propaganda, aí é restrita a propaganda, é que o empresário ele vive o momento bom da tipicidade de cliente que ele tem, da sazonalidade do cliente, e normalmente ele não percebe a sazonalidade vinculada do cliente, a necessidade que ele tem de manter o negócio durante os 12 meses. Ou seja, tem que estar vivo 12 meses do ano. Né? Ele não pode viver 8 meses e 4 meses ele mandar todo mundo embora e ele ficar lá, né, esperando aparecer o próximo ano. Então essa estruturação de sazonalidade, de necessidade de aplicação de técnicas de vendas, captação de recursos, apresentação de trabalho, ele é focado dentro da necessidade da sua empresa, não é dentro da necessidade do cliente. Você está falando isso, veio à memória um amigo nosso, não vou nem falar o nome, ele vai se identificar. Então, eles ganharam no final do ano, ouça essa, final do ano eles ganharam a conta da Mesh, tava tudo certo. Então, só faltava assinar contrato, alguma coisa assim. Eu sei que eles começaram e falaram, puta, bolada ótima. E já começou a trocar de carro, coisa assim. Eu sei que no começo do ano a conta acabou não entrando. E aí ele já tinha comprometido tudo e mais um pouco. Então, realmente eu acho que esse é um dos pontos que o mercado de propaganda evoluiu. Então ele deixou de, primeira coisa, vamos trocar o carro, Aí você fez eu lembrar sobre carro, fez eu lembrar um primórdio cliente que por um acaso ele sofreu uma fiscalização, né? E por acaso aquele cliente ele tinha uma BMW 325i na época, praticamente zero. E o fiscal chegou e falou assim, tudo bem, eu entendo aqui as despesas, mas preciso ter uma BMW 325i, uma empresa que já tem 10 funcionários. Como é que você explica um custo desse? Aí eu falei, bom, meu amigo, é o seguinte, se você conhece bem propaganda, propaganda é show. Se meu cliente for na porta de um anunciante chegando de fusquinha lá, com certeza o cara fala, pô, eu não vou dar minha propaganda para um cara pobre que nem esse, né? Então essa questão de transparecer exuberância financeira, transparecer fashion, e sempre faz parte do negócio. Eu acho que a agência de propaganda sempre foi vista muito como uma parabólica de tendências, de novidades, de inovação. Você falou aí do mundo mais ricos e famosos. Esse mundo ricos e famosos da propaganda está mudando? Porque vamos pensar então nos altos salários, você que acompanha aí os números. Conte pra gente. Eu acho assim, em função de que a gente vê de mercado mundial, isso houve um realinhamento efetivo, né? Mas eu não vou dizer que houve perda de valor
do profissional nosso, né? Acho que houve um realinhamento. O que existiu efetivamente é que aqueles grandes valores, eles deixaram de ser uns simples e meros criativos e colaboradores da agência e passaram a fazer parte do grupo, do board, como forma de ter, inclusive, uma redução de custos trabalhistas dentro dessas empresas. Então, hoje existem os grandes salários, eles continuam lá, numa relação diferente. Vamos falar assim, a gente pode falar na época de pejotização, né, e hoje já não é tão assim, enfático, não é tão forte essa onda, principalmente nas grandes empresas multinacionais. Nas nacionais ainda persiste os grandes salários e com o sistema de pejotização, numa relação que, enfim, constrói de alguma forma alguma coisa que tem dado resultado, enfim, e sobre questões de risco eles ponderam sobre essas questões. O que eu acredito que esteja um pouco diferente hoje é que com a mudança da matriz do segmento de marketing, ou seja, da forma de atribuir o mecanismo ideal de chegar ao consumidor através da propaganda, é que indo mais para o lado hoje digital, esse mercado ele é um pouco mais barato em termos de profissionais. Então isso tem levado uma conceituação de custos, até dentro das próprias agências que resolveram investir dentro do marketing digital, existe uma discrepância, uma leve, vamos dizer, leve tendência de alongar essa linha de distância entre aqueles que são bons criativos, são bons redatores, bons mídias tradicionais, da forma tradicional que a gente conhece a propaganda, daqueles que estão chegando hoje no meio digital. Elcio, você acredita que a criatividade, ela gera valor de negócio? Ela gera resultado? Claro. Eu acho que a criatividade, ela é o diferencial da propaganda. Eu não acredito na criatividade voltada para enaltecer o que cria. Isso em nenhum lugar dá certo, embora a gente saiba que em premiações muitas das vezes se apregou a esse tipo de conceito, né? Mas eu acredito que você ser um excelente criativo, você pensar na hora que você está criando uma propaganda de que aquele produto, aquela marca, ela deve receber todo o direcionamento da sua genialidade, faz parte. E eu acho que esse é o diferencial, por isso que é tão valorizada a profissão. Uma coisa legal, então, vai fazer o quê? Acho que uns 20 dias nós tínhamos uma reunião aqui e o Elcio me falou assim, Gustavo, tem que te contar uma coisa. Eu falei, lá vem alguma coisa. Ele falou assim, não, porque eu, além dessa minha atuação aqui, também eu estou envolvido com algumas startups, é um mercado que está crescendo muito e hoje nós vamos ter uma palestra, então, lá na USP, com o pessoal. Nós temos duas alternativas. Eu falei, opa, pode conseguir um convite para mim que eu vou junto. Conta um pouquinho para mim como é que é esse mundo das startups, você falou um pouco das empresas digitais, como é que eles são com relação a negócio, como é que é a mentalidade? Bom, apesar de toda essa mídia que existe, todo esse enfoque do empoderamento, da questão de instrução, de fazer o coach, enfim, dar todo o suporte para o empresário, de uma certa forma o que a gente observa é que há limitação de recursos necessários para que efetivamente a startup ela comece bem. Infelizmente, o que a gente observa é que as startups ela vêm de sonhadores. Vem de sonhadores. E sonhar, como diz aí, a gente já ouviu isso aí várias vezes, né? Hoje, se você sonha, você não tem nada. Para você partir para a realização, você precisa de recurso. E o recurso, ele mudou, né? A forma com que os investidores anjos, com que os investidores efetivamente entrem em negócios. Eu já tive aqui caso, por exemplo, de agência de propaganda que tinha profissionais bacanas tal, que resolveram começar uma agência do nada e captaram investimento. E tinham toda a experiência como você tem, ser jovem, ter experiência, toda a experiência para poder desenvolver o negócio. Só que ele não conseguiu desenvolver o negócio. Porque negócio, ele é subjetivo enquanto ele não está montado, é planejamento e execução.
E dentro de planejamento e execução, você tem que aparar, você tem que redefinir. E em startup, o processo é isso. Tanto é que, se não me engano, acho que existe um indicativo estatístico que diz o seguinte, que um número alto de empresas ou de produtos que aparecem, ele, nos próximos 2 anos, ele muda atuação e objetivo de mercado. Porque, às vezes, eu sonho, por exemplo, eu tenho um projeto engavetado aí de achar que eu tenho um produto que vai ser o Google de amanhã. Mas ele está aqui engavetado e na hora que eu resolver colocá-lo à prova, ele pode ter um outro direcionamento, de repente não vai ser um Google, pode ser... Como que eu estruturo tecnicamente um negócio antes de levar ele para os leões, antes de deixar ele mais maduro para aceitar pancada e críticas? O que eu preciso fazer na parte técnica? MVP, né? Você tem que ter o teste piloto. Se você não tiver isso, dificilmente você consegue captar recursos. Então, se é na área de tecnologia, você precisa de ter produto ou desenvolvimento do programa, do aplicativo, para poder dizer que ele é funcional. Esse é o ponto de partida. E quando você começa a rentabilizá-lo, mesmo que na condição de prejuízo, ele já é um indicativo de que você tem capacidade de ter uma empresa. E aí é só a questão de você ter um impulso para que você efetivamente se desenvolva. E uma coisa que a gente sempre fala aqui na abordagem nossa é o seguinte, é que o empresário, de uma forma geral, são raros aqueles que têm as 3 vertentes de negócio: produto, mercado e gestão. Então, repetindo, 3 vertentes de negócio: produto, mercado e gestão. Mercado e gestão. Dificilmente você tem isso. Normalmente o cara que desenvolve um produto, um serviço, ele está tão apaixonado que ele só conhece o produto dele. Fez lá a pesquisa base, se é que fez, foi atrás dela, desenvolveu o produto e pronto. Ele acha que está pronto. Mas não, tem toda a estruturação de gestão, de administração, que precisa de ter um braço forte nisso. E precisa também de entender de como ele vai colocar o produto na rua, como é que ele vai vender, qual a adequação de preço. Ele estuda um preço e ele não sabe se tem aceitação no mercado. Então, essa conceituação para a startup, ela é essencial. A startup não é o produto. E uma coisa que eu vi muito legal, então, né, lá na USP, o que foi? Você vê pessoas extremamente técnicas e você vê pessoas de negócio. Então, às vezes, a solução, realmente como uma empresa, como qualquer outra coisa, é a união desses 2 mundos. Então, você tem, como você disse, os 3 pilares aí, que seria o pilar da gestão, o pilar realmente do conhecimento técnico, e o terceiro pilar qual que seria? É a questão de mercado. De mercado. Isso tem que saber como é que vai colocar o produto, né? Até dentro dessa questão de ter o produto a não ter, a gente esteve envolvido aí, eu gastei quase 1 ano e meio num projeto que é de geração de energia. E esse parceiro, ele é um cara estudioso, físico, cara que entende tudo de energia, mas ele não consegue conceituar e transmitir ideia nenhuma. Inclusive, a gente... Por isso que é legal, então, realmente, a união de cabeças diferentes. Exatamente. Muito bom. Pensando agora, então, às vezes o camarada tá chegando aí no final de outubro e falando, nossa, eles estão falando de 2020 já. Se esse camarada não começou a se preparar ainda para 2020, sem falar que ele está atrasado, não vamos nem entrar em juízo de valores aqui, o que você daria de dicas para ele começar a pensar no próximo ano, para ser um ano melhor do que esse? Vamos lá, eu acho que partindo do princípio que ele já tem uma empresa. Empresa rodando. Ok. Acho que a primeira coisa é ele respirar, né? Abraçar as informações que ele tem, se não tiver, construir as informações e efetivamente enxergar a projeção de fluxo que ele tem, financeiro. Isso é essencial. Outra coisa é contratar a Binat, né? Já! se não tiver isso, quiser contar com a ajuda da gente, estamos aí à disposição. Mas em síntese, o foco é esse, né? Eu tenho um sócio aqui que ele me ajuda muito nesse aspecto, que é exatamente no controle dos números, né? Então, a gente não dá o passo aqui sem estar olhando para ele. Você falou de um ponto muito interessante. Então, muitas vezes a gente tem os números, mas você, na hora de analisá-los,
você fica com uma visão meio viciada do negócio. Então, muitas vezes é importante realmente você sair do seu ambiente de negócio, parar, porque o dia a dia, às vezes, ele é um rolo compressor. Então, você está preocupado em entregar e você esquece, às vezes, de dedicar tempo a uma das coisas mais importantes, que é realmente planejar o seu futuro, não deixar ele acontecer, sabe? Você pensar, ó, eu quero chegar aqui, como é que nós vamos fazer para chegar até aqui? E realmente começar a olhar em números. O meu pai sempre me falava que qualquer conta que não suporte um Excel, ela não é uma conta, então ela não é uma equação viável. Então, na hora que a gente começa a fazer previsões, você vai colocando lá todas as despesas, as receitas, e ela não está aguentando o seu Excel, tem alguma coisa errada na equação do negócio, realmente. Até dentro do que você está falando, vamos voltar aqui a 20, 30 dias atrás, que a gente está trabalhando no planejamento da raça para o ano que vem, né? E a gente enxergando os números, a gente questionou alguma coisa. E uma das coisas que a gente colocou é: qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Você tem uma estrutura de números que te diz qual é essa radiografia, e dentro dessa radiografia, se ela atende ou não a necessidade, ao anseio do empresário. Eu digo para você que isso a gente até pode fazer uma meia-culpa aqui, dentro da estrutura até da própria Binat, né? Essa questão de você trabalhar com o número, e você ter ele te conduzir às ações que você precisa para que esse número te satisfaça ou não. Então, quando a gente viu os seus números, a pergunta que eu fiz a você é o seguinte: Gustavo, esse número te satisfaz? Enxergando dezembro de 2020, é isto? E qual é a lógica que a gente até brincou? Não, mas pô, você está querendo empurrar esse número para chegar na casa, né, para gente que é No começo aqui, o dia da bronca. Então, o que aconteceu? No dia da bronca, o Elcio pediu para a gente trazer as previsões de venda. E aí, vamos ser sinceros que algumas coisas ainda não eram muito concretas que a gente trouxe aqui. E aí nós tomamos aquela bronca, né? E eu falei: Elcio, você já assistiu o filme O Tempo do Amanhã? Ou Preço do Amanhã? Algo do gênero, com o Justin Timberlake. Onde ele vende os minutos. Eu falei: se você não assistiu, assista, você vai entender a nossa realidade. Você assistiu esse filme no fim? Não. Você tem, a vida nem sempre ela é totalmente planejada. Eu sei. Então... eu ouvi isso daí da minha filha semana passada, tá? Ah, é? Eu ouvi que fala: pai, menos planejamento e mais ação. Toma. Para terminar nosso papo, às vezes a pessoa, então, do ramo de comunicação, é um dirigente, um C-level aí, você que viu muitas fusões de perto. O Elcio sempre me questiona: mas você imagina no futuro fazer parte de um grupo? É isso muito vivo para ele. Eu falei: Elcio, não é o objetivo da agência hoje, não é esse. Realmente é construir uma empresa de comunicação, mas sem um segundo. Uma empresa que busque um aporte ou ser incorporada, ser comprada, algum dirigente que tenha isso como meta. O que ele tem que buscar na empresa dele hoje? O que ele tem que buscar estruturar para no médio prazo ele poder ter essa... A primeira coisa que deveria, no caso, colocar em prática é efetivamente a curacidade dos números que ele tem, né? Ou seja, ele tem que ter certeza que os números que ele tem são os números verdadeiros. E que a contabilidade, porque esses negócios se baseiam em números de contabilidade. Não adianta ele colocar uma planilha do Excel que eu tenho, sei lá, X de resultado, e na hora que vai colocar na contabilidade esse número não aparece. Então, ele tem que ter a curacidade de número contábil com o negócio. Essa é a estrutura. A gente participou no passado de estruturação e preparação de negócio, onde o planejamento para isso ser concretizado, ele tinha quase que 10 anos. Ou seja, era a meta fazer com que a empresa partisse para a aquisição, mas dado ao momento, a gente considerou que 10 anos chegariam no ponto em que ela estaria preparada para poder encarar a aquisição de uma multinacional. Então, eu acho que hoje eu tenho clientes que estão ávidos por receber propostas, mandam fazer trabalhos de verificação, de valorização daquilo que tem. Mas se não tiver efetivamente a informação estruturada, ninguém pode dar esse número.
Você falou de valoração. Como é que funciona? Eu sei que existem muitos métodos. O método mais comum para a valoração de uma empresa, como é que é? É resultado futuro. Resultado futuro. A Quanto confiabilidade, tempo? Isso depende do contrato, mas normalmente se tem um projeto de 3 a 5 anos. Perfeito, 3 a 5 anos, resultado futuro. Isso aqui é o que normalmente se circula. E o grande problema que a gente vê nesse aspecto é que quanto maior o risco, ou seja, quanto menos confiança você tem naquilo que você está adquirindo, menor é o índice que eles pagam. Então é muito importante que para você poder obter um índice satisfatório que vai efetivamente agregar patrimônio para o sócio, é importante que ele tenha um número seguro, ele não tenha embutido riscos fiscais. Por exemplo, a gente sabe que um dos grandes itens que traz risco fiscal, que desvaloriza o negócio do empresário nacional hoje, é a questão de risco trabalhista. O risco trabalhista, quando ele é feito a due diligence, onde os auditores identificam que existe, ele normalmente derruba muito o índice de rentabilidade. Explique o que é um due diligence. Due diligence. Na verdade, é a parte preparatória da parte interessada em comprar, que ele manda os auditores para poder fazer um levantamento da situação patrimonial. Puxar a capivara, realmente, como é que está o negócio. Isso é restrito às partes, tá? Ele não é divulgado, enfim, só as partes que... Então, aquele que está querendo ser adquirido, ele concorda em abrir os números e dar todas as informações para verificação disso. E aí, aquele que está querendo comprar, ele vai analisar o resultado que essa auditoria está indicando. Esse processo leva mais ou menos quanto tempo? Depende do porte da empresa, mas normalmente é 6 meses. Se tiver tudo bacaninha, legal, é uns 6 meses. Essa época que você fica andando com a pastinha pelos corredores para cima e para baixo? Então, ó, quando ele aparecer na sua agência aí, pessoal, marquem bem a cara dele, alguma coisa... E ó, de importante vai acontecer. De importante. A gente pelo menos espera, né? Eu vou dar uma dica. Normalmente em fusão, vem 2 agências totalmente diferentes com muitos cargos similares. Então, ó, se você vê o homem com a pastinha, já fica esperto, viu? Porque a batata pode assar. O Luiz está dando risada aqui do lado porque ele sabe que é muito verdade. Reinaldão, diga uma coisa, tem alguma pergunta aí do pessoal que está assistindo? Eles estão querendo saber alguma coisa? Se quiser, você passa pra gente aqui que nós estamos aqui e respondemos online. No ato. Legal. Então, vai lá, pode falar. Vamos lá. Ainda falando sobre a questão de aquisição, uma coisa que a gente observa muito do empresário é assim, quanto vale o meu negócio? Quanto vale o meu negócio? 3 a 5 anos futuro, anota aí. Quanto vale o meu negócio, né? Os caras de padaria falam, não, eu quero um faturamento do ano, né? O açougue, agora essa agência de propaganda não tem. O que vai avaliar normalmente, assim, você vai lá olhar o patrimônio líquido, né? Que é o lucro, né? Que existiu na empresa, se ele está lá retido ou não. E se ele não está retido, se ele foi distribuído, quanto foi distribuído, para saber qual é o histórico. Mas o histórico, ele é só uma referência. O que na verdade vai valer em função de uma junção, de uma união, é que você vai somar novos esforços, novos produtos, novos mercados, para que você tenha uma variável de resultado. Porque aquele que compra está interessado no desenvolvimento do negócio, né? Ele está comprando porque você já tem uma situação, vamos dizer assim, estável, mas que ele, normalmente quem está comprando é do mercado, ele quer que você agregue valor. Então, nessa remuneração, nesse índice que eles definem de remuneração, está contando com a informação que o empresário que está vendendo, de que aquilo que aquele que está investindo vai agregar também. Porque dentro de agência de propaganda, quem é o investidor normalmente são grupos econômicos do setor de propaganda. Você chegou num ponto bom. Diferente do investidor financeiro. Você chegou num ponto bom. Vamos trazer em miúdos então. O grupo gringo veio e prometeu tal conta. Como é que funciona? Ele vem, promete algumas contas... Aí, quem está aqui no lado de cá também promete alguns faturamentos. A gente sabe que contrato, todo mundo quer contrato de 3 anos, mas a gente sabe que não é uma realidade muito comum. Como é que funciona esses 2 interesses? É difícil, hein? A gente já participou num processo que, inclusive, a compra foi pautada naquilo que a multinacional poderia agregar de conteúdo, de conta nova. Isso nunca aconteceu durante algum tempo. Então vamos pensar só, e aí o negócio trazendo não foi. O grupo internacional imaginou que ela conseguisse trazer algumas contas alinhadas e isso não se realizou aqui no mercado nacional. Agora, o que a gente observa é assim, que normalmente
agrega-se. O que a gente também observa é que o empresário nacional, ele é habituado a trabalhar com o nível de custo que ele tem. Quando ele vai para uma multinacional, esse nível de custo muda. Por quê? O que muda? Management fee, o custo de criação dele já fica maior, uso de ferramentas, tecnologias e tudo mais que é cobrado por toda a rede, divisão de verbas, ou seja, você pega uma conta que é multinacional, vamos supor que essa conta ela é gerida, sei lá em Miami. O escritório de Miami tem um FII que ele cobra de todas as afiliadas pela gestão do negócio, da marca. Então aquilo que ela recebe aqui, a parte da receita é compartilhada com a unidade que é a gestora da marca. Ela que tem o contrato. O que você começou a falar agora começou a soar um blim blim na minha cabeça. Então quer dizer que o camarada, se ele fosse um restaurante, ele tem um prato ali, aí do nada, então ele vai ter que trocar a carne de alcatra, tem que ser agora filé mignon. Isso. O molho tem que vir da Itália. É isso aí. E coisa assim, só que ele tem que vender pelo mesmo preço depois? É, porque ele é remunerado por qual a remuneração dele? Prática de mercado habitual, trabalhar com o quê? Com a mídia. E o percentual de mídia é sempre o mesmo. Será que não é isso que está mudando agora? Pois é, né? Agências grandes aí. Pois é. Você vê mais quanto tempo desse modelo no nosso mercado? Eu, assim, como eu participamos aqui da Minati desde o surgimento das normas padrão. É verdade que você que criou as normas padrão? Não. Não, sendo sincero. Você estava presente na reunião? Não. As normas padrão não. Na verdade, a gente ajudou a criar o SEMP. Nós éramos o braço financeiro de estruturação do SEMP, financeiro e fiscal. Certo. Nossa habilidade sempre foi em construir negócios dentro do cômputo financeiro e fiscal. A habilidade de tornar o produto rentável, isso daí são dos gestores aqui que foram criativos do produto. No caso, na época, o Petrônio Correia. Certo. Então, o SEMP, ele desde que foi criado, ele está dentro desse bojo de perpetuar a remuneração pela comissão de mídia. Eu, particularmente, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que o mercado determina isso. O que eu observo hoje, que como houve no passado, as normas veio para poder diminuir esse conflito, principalmente de remuneração, mas isso se alinhou durante algum tempo. Nós tínhamos até indicadores de auditoria que a gente fazia em contratos para poder verificar essa mudança de paradigma. Ele ocorreu, de fato, mas a realidade é a seguinte, é que o anunciante nunca pagou a mais. E, muito pelo contrário, ele tem brigado para poder reduzir aquilo que ele tem investido em mídia. Então, eu eu tenho convicção de que esse processo, a tendência que já existe é de mudança. Por exemplo, eu tenho clientes que hoje, quando ele vai concorrer com uma conta, ele trabalha num budget de informação que de repente o anunciante dá, mas ele converte isso em horas homem. Ou seja, se você realizar esse budget, eu te ofereço a estrutura em horas homem disso, que vai te propiciar que a gente crie isso. É alinhar dessa forma. E lá dentro está a remuneração dele. Tá? O SEMP veio para proteger da entrada dos birôs, o SEMP veio para proteger margem. Qual a função do SEMP? Cara, eu não sou... Não fui eu que criei o produto, tá? Essa é a junção, você sabe, a junção é dos anunciantes, a ABA, da ABAP, FENAPO, enfim. É uma associação, então, pensando, é uma associação de anunciantes, agências... Isso, e veículos de comunicação. Perfeito. A visão que eu tenho do segmento, da junção de interesses, foi de assegurar que, efetivamente, as agências tivessem uma forma justa de ser remunerada, que fosse uniforme através da norma padrão. Essa é a percepção que eu tenho. Se o anunciante está pagando a mais ou menos, se o veículo de comunicação está cobrando a mais ou menos, eu não entro nesse mérito, mas eu entendo que a norma veio para poder proteger a agência. Não é proteger o mercado, mas proteger a agência, porque naquela época, como a gente esteve muito na questão de trazer empresas estrangeiras para poder comprar os nossos anunciantes públicos que existiam na época, né? Então houve uma pressão muito forte de negociar essas remunerações.
E isso foi fazendo com que as agências que estavam sempre bem, todas elas, top 5, elas de repente estavam brigando entre si, porque na verdade não estavam mais brigando por criatividade, né? Estavam brigando efetivamente por preço, né? O quanto eles estavam devolvendo para o cliente em relação ao volume de mídia. E a norma padrão ela veio eu entendo que para esse fim. Atrás disso, quem suportou tudo isso efetivamente foram os veículos de comunicação, né? E a própria contribuição das agências. Muito bom. Senhor, estamos chegando mais ou menos ao final. Queria deixar aí contigo livre, se você quiser falar algo que não foi falado, alguma coisa que... Vou falar primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? A Raça realmente tem ajudado a nos fazer mais felizes, né? Dentro do propósito nosso, que é criar valor para vocês, os nossos parceiros. Assim, o que a gente gostaria de deixar aí para o mercado é que estamos num momento muito apropriado para que você pense na possibilidade de mudar de fornecedor ou não de contabilidade para o ano que vem, se quiser contar com a gente. Mas independentemente disso, acho que se você quiser trocar uma ideia com a gente sobre o que é o seu negócio, estamos aqui sempre abertos, né? Nós temos aí uma estrutura para poder oferecer a vocês e pode ter certeza, a gente só não faz chover, tá? O resto a gente dá um jeito. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou ligado até agora aí nesse bate-papo. Às vezes ficou um pouquinho mais técnico, mas essa é a ideia do Café com Raça. Então, a gente pegar assuntos do mercado, ouvir quem está dentro, puxar um pouquinho, às vezes uma coisa que a pessoa não gostaria de falar, mas a gente tenta, sabe? É realmente saber as opiniões das pessoas. E o que eu queria aproveitar, semana que vem nós temos outro Café com Raça, então é com o Márcio Bissoli, lá da marca RH. O Márcio estava presente desde o começo aí, então começo do ano, toda a parte da estruturação da nova equipe. Nós vamos ouvir um pouquinho, falar de gente, falar de também resultados, vamos ouvir falar de governança, alguns assuntos bem importantes aí. Reinaldão, alguma pergunta? Quer falar ou podemos mandar um abraço para todo mundo? Um comunicado aqui do pessoal que está participando, né, ao vivo aí. Perguntas às vezes não tem aqui, eles estão parabenizando. Quem são então? Vamos falar o nome do pessoal. Márcio Atílio Bissoli e Luiz Carlos Corazzi. Opa, Márcio Bissoli, Corazzi, todo mundo aí. O abraço. Dando os parabéns aí e concordando que o assunto hoje principal aí é o planejamento, que é o prioritário em tudo. Então, planejamento 2020. Tem deixado muita gente aí de cabelo em pé. É o momento, né? É o momento. Legal. Então, um abração e até a próxima. Então, próximo Café com Raça, número 4 com o Márcio, vai ser terça-feira, às 9h30 da manhã. Espero vocês.